Oi pessoal, meu nome é Camila, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje eu trouxe um modelinho lindo de square ensinar para vocês. Olha que coisa mais linda. O square são esses quadradinhos de crochê e nas mais variadas formas. Hoje eu trouxe esse modelinho lindo que pode ser usado em muitas coisas, como por exemplo mantas, suplás, bolsas, passadeiras, porta-copos, tapetes, blusas, croppeds, agasalhos, vestidos, almofadas, uma variedade infinita de possibilidades que a gente pode fazer através desses quadradinhos lindos. A gente pode variar também as cores dos quadradinhos de acordo com o trabalho que a gente for fazer. Aqui eu trouxe hoje esse quadradinho nestas cores, nesses dois tons, com essas combinações, como sugestão para vocês. Mas vocês podem trabalhar também, inclusive, com outras cores e outros tipos de fio também. Aqui eu utilizei o barbante número 6 e vou deixar a listinha completa de material aqui na descrição do vídeo. E para o square, vocês podem utilizar também outros tipos de fios, como até, por exemplo, fios de amigurumi. Vocês só precisam adequar a agulha que vocês estiverem utilizando ao fio que vocês forem trabalhar. E caso você ainda não seja inscrito neste canal, se inscreva ativando as notificações para ser avisado cada vez que um vídeo novo sair. E já deixa aquele like que vocês me ajudam muito e compartilhem o vídeo também com outras pessoas. Eu vou deixar aqui também os meus outros canais, conheçam, vocês serão muito bem-vindos, Camila Passadori Handmade e Pontos de Crochê por Camila Passadori. São meus outros dois canais também de crochê, inclusive no Camila Passadori Handmade, nós vamos trabalhar algumas peças feitas neste canal com os nossos squares que nós vamos aprender. E é isso, gente, bora aprender essa lindeza! Para este trabalho, eu vou utilizar o barbante número 6 e vou deixar para vocês as marcas e as referências de cor na descrição do vídeo. E eu estou trabalhando com a agulha 3,5. Então, para começar, nós vamos fazer um anel mágico. Eu vou segurar uma pontinha aqui sobre a minha mão, vou dar uma volta e jogar o meu fio lá para trás. Vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para frente, dar uma giradinha, seguro toda esta parte, pego o fio do novelo, laço na agulha e passo por dentro desta laçadinha que está na minha agulha. Aqui eu tenho o meu anel mágico. Agora, no anel mágico, eu vou trabalhar sobre esses dois fios. Eu preciso trabalhar em cima, pegando esses dois fios aqui, para que a gente consiga fechar o anel mágico depois. E eu vou iniciar aqui o meu trabalho no anel mágico, fazendo um ponto meio alto. Então, eu vou laçar o fio do novelo, passar por dentro do anel mágico, trazer o fio para cima, fico com 3 na agulha, laço e tiro os 3 de uma vez. Fiz meu ponto meio alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Laço e faço uma correntinha. Vou fazer mais um ponto meio alto. Laço, venho dentro do anel mágico, trago para cima, laço e tiro todas de uma vez. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha de separação. E aqui no anel mágico, nós vamos intercalar entre correntinha de separação e pontos meio altos. Então, eu faço um ponto meio alto e logo em seguida eu faço uma correntinha. Eu vou fazer 8 pontos meio altos. Então, aqui eu já tenho 3. 1, 2, 3. Faço a correntinha de separação e vou totalizar aqui no meu anel mágico 8 pontos meio altos e 8 correntinhas de separação. Terminei aqui de fazer os meus pontos, então, fiquei com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o intervalo entre eles. Agora, nós vamos parar de trabalhar com esta cor. Eu vou cortar o meu fio para fazer o arremate.
Aqui, gente, uma dica que eu dou para vocês, procurem fazer os pontos sempre do mesmo tamanho, para que o nosso redondinho, ele fique bem perfeitinho. Se a gente, às vezes, faz um ponto um pouquinho maior e o outro um pouquinho menor, às vezes dá alguma irregularidade. Então, procurem fazer sempre o mesmo movimento da mão, para que os pontos fiquem bem certinhos. E agora aqui, como eu vou encontrar com a outra pontinha e vai ficar encostado ponto com ponto, eu não posso esquecer também da minha correntinha. Então, eu preciso fazer uma correntinha antes de soltar aqui o meu fio. Então, faço uma correntinha e aí sim, puxo o meu fio para fora. Aqui, cuidado para vocês não puxarem, para não fechar aqui o ponto da correntinha. Agora, nós vamos puxar este fio aqui, que é o fio do anel mágico, para fechar a nossa bolinha. Então, vamos fechar. E agora, nós vamos juntar essa pontinha aqui na cabecinha deste ponto. Então, eu tenho meu ponto aqui e a cabecinha está aqui. Eu vou vir aqui ao contrário, de lá para cá, pegando aqui neste Vzinho logo aqui de cima. Este daqui foi o primeiro ponto que nós fizemos. Então, aqui nós prendemos aqui e fizemos o ponto meio alto aqui. A cabecinha do meu ponto está aqui. É aqui que nós vamos colocar a agulha. Agora, eu vou colocar este fio, passar aqui por dentro deste Vzinho. Puxo o meu fio para trás e volto aqui por dentro da correntinha onde nós saímos, no mesmo lugar de onde nós saímos. E aqui, com esse acabamento, a gente não consegue perceber onde começa e onde termina. Fica bem uniforme o nosso círculo. E agora, para fazer aqui o acabamento, nós vamos puxar mais um pouquinho aqui o anel mágico, só para fechar totalmente. Cuidado aqui para não puxar os pontos, né? Esse daqui dos pontos, para não repuxar a correntinha, que já está do tamanho exato que a gente fez aqui o nosso acabamento. E esses fios aqui nós vamos esconder aqui dentro. Vocês podem utilizar a ajuda de uma agulha menor ou então a ajuda de uma agulha de tapeceiro. E aqui, para me ajudar a fazer os arremates, eu vou usar uma agulha 2,5. Então, vou passar aqui por dentro, sem passar pela parte da frente, eu vou caminhar pelos fios aqui por trás, para trazer o meu fio aqui para trás. Caminhei um pouquinho aqui, eu vou deixar um espacinho de um fio e vou voltar pelo mesmo lugar. Então, fazer um zigue-zague, ó. Deixo um fio para prender ele aqui e faço o zigue-zague. E o zigue-zague que eu digo aqui é o ir e voltar. Quando a gente vai e a gente volta, o fio fica muito difícil de sair lá de dentro. Então, por isso que a gente pode cortar com mais segurança. E agora, a mesma coisa esse que eu acabei de passar aqui, também vou fazer o arremate, vou vir aqui do outro lado. E aqui, só bastante cuidado para a gente não puxar o fio e acabar não puxando aqui a correntinha. A gente precisa deixar ela do tamanho da cabecinha dos outros pontos. Finalizada aqui a minha primeira carreira, e como ela está uniforme, nós podemos começar em qualquer lugar. Então, vou escolher qualquer lugar aqui, qualquer vão, que é justamente no lugar onde nós fizemos a correntinha de separação, no vão entre os pontos, e agora eu vou trabalhar com a cor crua. Também barbante número 6, todos que nós formos utilizar aqui neste trabalho serão barbantes número 6. E agora eu vou laçar este fiozinho, olha, seguro aqui a pontinha e passo aqui por dentro. Trouxe a minha laçadinha aqui, eu posso até deixar este fiozinho, ó, já pra cá. Opa, já pra cá. Vou laçar o fio do novelo e passar aqui por dentro desta laçada que está na agulha. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas que vão ser as correntinhas de separação desta carreira. Então, eu faço uma e faço duas.
Venho aqui no próximo espacinho, no próximo vão, e vou fazer outro ponto baixo. Aqui, este fio, já vou deixar aqui para fazer o arremate. Então, vou deixar ele rente às cabecinhas dos pontos, para que a gente consiga já fazer o arremate também. Então, eu laço o fio do novelo, olha, o meu fio abriu. Laço o fio do novelo, trago para cima, e laço e tiro todas de uma vez. Eu preciso que as correntinhas fiquem aqui na parte de cima. Se for necessário alongar um pouquinho o ponto, vocês podem alongar um pouquinho, mas é necessário que eles fiquem todos do mesmo tamanho, conforme a gente for fazendo. Fiz meu ponto baixo, vou fazer uma correntinha, duas correntinhas, venho no próximo vãozinho e faço ponto baixo. Então, essa é a sequência da nossa segunda carreira. Um ponto baixo, duas correntinhas de separação. Um ponto baixo, duas correntinhas de separação, em cada vãozinho aqui entre os pontos. Cheguei aqui ao final desta carreira, finalizando com as duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer o nosso fechamento. Então, já posso cortar essa cor. Vou soltar o meu fio aqui com cuidado para não puxar a minha correntinha. Então, aqui peguei a minha agulha menor para acabamento. E agora, nós vamos pegar aqui na primeira correntinha, aqui neste vãozinho mesmo. Nós temos esse ponto aqui onde nós prendemos. Aqui no vãozinho, eu vou passar o meu fio por aqui. E vou voltar o meu fio por dentro da correntinha onde nós saímos. Bem aqui no meinho. Ó, vou trazer ele aqui pra cima, pra ficar proporcional aqui aos outros pontos. E agora, nós vamos fazer o arremate aqui ainda por dentro da cor bege. Terminada a nossa segunda carreira, ficou assim. Também posso começar em qualquer lugar e nós vamos trabalhar entre os vãos. Nós vamos trabalhar agora com a cor mostarda de barbante e vamos iniciar prendendo aqui o nosso fio. Então, vou laçar o fio aqui do novelo, trago para cima, laço e prendo o fio. Meu fio preso aqui, agora nós vamos começar a trabalhar com pontos puff. São 4 pontos, 4 laçadas dentro do ponto puff. Aqui, como nós já temos esse início, neste primeiro ponto nós vamos puxar apenas 3 laçadas, que são da seguinte forma. Eu laço o fio aqui do novelo, seguro, vou lá dentro, busco o fio lá atrás, trago para cima, seguro. Então, já fiz uma laçada. Laço, vou buscar o fio lá dentro, seguro, 2. Laço, seguro o fio, vou buscar lá dentro, 3. Então, como nós já temos aquele primeiro ponto, eu já fiz 3 laçadinhas, agora eu vou laçar e tirar todos de uma vez. Aqui é importante que a gente vá segurando cada vez que a gente puxa a laçada e alonga, para que a nossa agulha passe com facilidade. Então, vou deixar aqui a agulha virada para baixo, vou laçar o fio e agora eu consigo tirar todas de uma vez, porque eu segurei os fios. Então, isso faz com que nossos pontos passem com facilidade. Nosso fio passe com facilidade aqui dentro das nossas laçadinhas. Então, eu laço, faço uma correntinha. Agora, depois de fechado o meu ponto, eu vou fazer uma correntinha de separação. Então, faço uma correntinha e dentro do mesmo vão, eu vou fazer um ponto puff agora completo com 4 laçadas. Então, eu laço, seguro a minha laçada. Vou lá dentro. Aqui, gente, não façam por cima do ponto, tá? Arrastem ele aqui pro ladinho, ó. E façam do lado. Puxem aqui as laçadas do lado do ponto da onde a gente tá colocando, não em cima. Aqui eu laço, trago para cima. Então, ó, alongo, tenho a minha primeira laçada. Laço, busco o fio, trago para cima, seguro, 2 laçadas. Laço, seguro, vou buscar o fio, trago para cima, seguro, 3 laçadas.
laço, vou buscar o fio, trago para cima, 4 laçadas. Agora, eu vou tirar todas de uma vez. Laço o fio do novelo, passo por dentro de todas, inclusive desta que está na agulha. E agora, eu vou fechar meu ponto. Laço, fecho meu ponto. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Faço uma correntinha. Então, sempre a cada ponto, uma correntinha de separação. Agora, eu vou fazer no próximo vão 2 pontos puffs, exatamente igual como nós fizemos agora. Laço, vou lá dentro, busco o fio, trago para cima. Laço, busco o fio, trago para cima. Laço, puxo o fio para cima, laço, busco o fio, trago para cima. 4. Laço, tiro todas de uma vez. Fecho meu ponto e faço uma correntinha. Agora, ainda dentro do mesmo vão, mais um ponto puff. Laço, 1, 2, 3 e 4. Laço, tiro todas de uma vez, fecho o ponto, faço uma correntinha. Fiz aqui os 2 pontos dentro, passo para o próximo vão. Então, é isso, essa nossa carreira é assim, 2 pontos puffs dentro de cada vãozinho desses daqui. E a gente sempre vai fazer uma correntinha de separação a cada ponto que a gente fizer, independente de estar no vão ou de ser aqui, quando a gente vai passar de um vão para o outro. Terminei aqui essa carreira com a correntinha de separação. Olha a coisa mais linda que está ficando. E aqui agora, para finalizar, nós vamos encerrar essa carreira, essa cor. Eu já posso cortar o fio. Puxo aqui o meu fio para fora. Cuidado para não puxar demais, para não apertar a correntinha. E aqui, o acabamento, nós vamos fazer aqui nesta cabecinha. Então, eu tenho este ponto aqui, essa correntinha, e vou fazer a finalização aqui nesta cabecinha. Que é a cabecinha de finalização do meu ponto, ó, neste lugar. Laço o meu fio, passo por dentro. E agora, eu vou voltar por dentro da correntinha que nós acabamos de sair. E aqui eu só ajusto o tamanho para ficar proporcional às demais cabecinhas. E este fio aqui, vou esconder aqui dentro dos meus pontos. E olha que coisa mais linda que ficou esse girassol. Por trás está assim, e olha que lindo que está ficando. Agora, nós vamos mudar de cor novamente. E aqui eu posso escolher qualquer lugar para começar, qualquer vãozinho. Vou pegar aqui neste vãozinho e eu vou trabalhar aqui com a cor creme novamente, que foi essa mesma cor que nós utilizamos aqui. Vou puxar o meu fio, puxo a laçadinha aqui pra cá e já vou prender o meu fio. Laço, passo por dentro. Aqui equivalente a um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer igual nós fizemos nessa outra carreira aqui. Vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Vou vir aqui no vão entre a próxima pétala e vou fazer um ponto baixo. Laço, trago pra cima, laço e faço ponto baixo. Agora, 2 correntinhas novamente. 1 e 2. E no vão, mais um ponto baixo. A sequência é essa: 1, 2 correntinhas e ponto baixo. Então, meu ponto baixo vai acontecer sempre no vão entre as pétalas, no meio de cada pétala, aqui no vão entre cada pétala, e sempre com 2 correntinhas de separação. Então, façam aí o de vocês até o final. Finalizei aqui mais essa carreira, agora já posso cortar o meu fio e fazer o arremate. Então, puxo o meu fio para fora, tomando cuidado para não puxar a correntinha,
E aqui da mesma forma como nós fizemos no outro, seguro aqui no vãozinho mesmo, passo o fio pra cá, puxo o fio e passo por dentro da correntinha que eu saí. E aqui, gente, a partir daqui eu não vou mais mostrar os arremates para vocês. É só fazer da forma como nós estávamos fazendo. Agora, este branquinho aqui, eu vou dar uma outra dica. Aqui, quando a gente deixa ele aqui, ó, ele acaba aparecendo um pouquinho, né, na próxima carreira quando a gente vai fazer. Então, o que nós podemos fazer é tirar ele daqui. É bom segurar o fio para que ele fique preso para não atrapalhar e não soltar enquanto a gente está fazendo, mas depois a gente pode soltar. E podemos passar ele aqui por dentro destas alcinhas, ó. Eu passo para cá e passo ele para cá. Eu não interfiro aqui no ponto, eu só vou passar ele por cima aqui das alcinhas. Porque desta forma ele fica trançado aqui dentro, sem o perigo de soltar. E depois nós vamos acabar prendendo essas alcinhas, que é a cabecinha do ponto, a gente trabalha sobre elas, então não aparece. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso. E essas pontinhas eu posso até, olha, deixar aqui mesmo, e conforme eu for fazendo os pontos, aí sim eu vou esconder os pontos. Nós vamos fazer uma carreira agora também em pontos puffs, então isso vai acabar abraçando aqui esse fio que está aqui e escondendo de uma vez. Então, não preciso ficar trançando essa parte aqui, no caso, a parte que a gente faz na cor natural, não preciso fazer esse tipo de trabalho de esconder e trançar o fio. Pode ser dessa forma. Agora, para iniciar a nossa quinta carreira, eu vou utilizar o barbante verde. Aqui estou com os meus rabichos aqui para esconder também. E eu posso começar em qualquer lugar. Vou começar aqui entre um vãozinho, vou pinçar aqui a minha linha, trazer aqui para dentro, deixo um pedacinho para fazer o arremate, laço e passo por dentro dessa que está na agulha. Aqui eu prendi já no trabalho. Agora eu vou fazer mais duas correntinhas, então laço, faço uma e laço, faço mais uma. Aqui dentro eu vou colocar mais 4 pontos altos dentro do mesmo ponto, então laço, coloco aqui dentro, busco o fio, trago a laçada, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Mais um ponto alto, laço, busco a minha linha, trago para cima, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Mais uma, laço, busco a laçada, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Aqui agora eu já tenho 4, uma equivalente às correntinhas que eu fiz, 1, 2, 3 e 4, falta mais uma. Laço, puxo a linha, laço, tiro duas, laço, tiro mais duas. Então, agora sim, aqui eu fiquei com 5 pontos altos. Aqui eu vou agora puxar a minha agulha, deixar um espacinho. Vou vir aqui nesta primeira correntinha que eu tenho aqui de beiradinha, pegando somente as duas alcinhas dela. Peguei aqui em cima, vou buscar agora essa laçadinha e vou passar aqui por dentro desta. Aqui essa primeirinha aqui é um pouco apertadinha porque ela é a correntinha, não é a cabecinha do ponto. As próximas ficam um pouco mais fácil de passar. Puxei aqui, puxo o meu fio, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E vou trabalhar no meu próximo vão. Aqui no meu próximo vão, vou fazer também 5 pontos altos. Então, laço, vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5.
puxo o meu fio para cima. E aqui, gente, o importante é vocês fazerem um do lado do outro, não um em cima do outro. Para ele não dar volume, ficar bonitinho, assim, preenchidinho, vocês coloquem um ponto do lado do outro. E agora sim, aqui onde eu tenho esse último ponto, na cabecinha dele, é onde eu vou puxar aqui a minha alcinha. Ó, para puxar, para ficar fácil, eu gosto de pôr o dedo no meio, seguro bem, ó, forço o fio e passo por dentro. Puxo aqui o fio do novelo e faço 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E venho para o próximo espacinho, também fazendo 5 pontos altos. A nossa sequência é essa, gente. Durante todos aqui, todos os intervalos, ó, cada buraquinho deste, eu vou fazer esses 5 pontos e vou fechar com um único fechamento e fazer 3 correntinhas. É isso até o final aqui da carreira. Cheguei aqui ao final da 5ª carreira e aqui eu já fiz as minhas 3 correntinhas, ficou assim. E aqui eu tenho um total de 16 pétalas. Atrás ficou assim. Aqui é aquele pontinho que nós passamos por cima. Eu também já posso cortar, caso tenha ficado alguma pontinha. E está assim na parte de trás e assim na parte da frente. Agora, vamos fazer o arremate. Então, vou cortar o meu fio. Vou puxar o meu fio. Aproximei aqui para vocês conseguirem ver. Aqui neste Vzinho que eu tenho aqui. É aqui que eu vou colocar a minha agulha. Então, passo aqui pegando este Vzinho. Ó, este primeirinho aqui. Laço, vou passar aqui por dentro. Opa, soltou. Laço, passo por dentro. Puxo aqui devagar, com delicadeza, para não puxar a minha correntinha, para ela não se fechar. E volto para dentro dela, dentro do mesmo lugar. Pronto. Aqui eu puxo o fio e trago aqui para dentro. Ajusto aqui o tamanho para ficar igual ao tamanho das demais cabecinhas, junto. E agora aqui é só fazer o arremate aqui na parte verde. Terminei aqui, fiz aqui o meu arremate. Olha que lindo, não dá para ver onde começa, onde termina. Também posso começar em qualquer lugar. E nós vamos fazer agora a nossa 6ª e última carreira. Então, aqui nós já temos uma florzinha que dá para ser utilizada, caso vocês queiram fazer alguma utilização com esta flor redonda. Daqui já dá para iniciar trabalhos redondos. E agora nós vamos fazer a finalização para que vire realmente um square, um quadradinho, o perfeito quadradinho da vovó. Aqui eu vou escolher qualquer lugar para começar entre as minhas pétalas. Então, coloco aqui onde eu tenho as correntinhas entre as pétalas, laço, puxo o meu fio aqui para dentro, laço e faço o meu primeiro ponto, que é o meu primeiro ponto baixo. Feito isso, eu já vou passar para o próximo vão, que está aqui do lado, entre as pétalas, e aqui eu vou começar a incluir pontos altos. Então, ó, deixo meu fio aqui para arremate, e aqui eu laço e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Ponto alto. Já deixo ele bem juntinho aqui com esse ponto baixo, porque aqui dentro deste mesmo lugar, que vai ser uma das nossas quinas, eu vou incluir aqui, vou começar a fazer e vou incluir agora 6 pontos. Então, fiz um, vou fazer 2, 3, tudo ponto alto.
4, 5 e 6. 6 pontos altos, ó. Posso até puxar aqui pro cantinho, porque ele precisa caber mais um pouquinho. E aqui no meu sexto ponto, tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meu sexto ponto, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3. E vou voltar aqui na primeira correntinha que eu fiz, passar pelo meio dela, laçar e fazer um ponto baixíssimo. Então, passo por dentro dela e passo por dentro desta laçadinha que está aqui na minha agulha. Feito isso agora, eu vou fazer mais 5 pontos aqui dentro, 5 pontos altos. Laço, então, faço mais 1, 2, 3, 4 e 5. Eu fiquei aqui no total com 11 pontos altos. E agora, eu vou vir aqui no próximo vãozinho e fazer um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Aqui, gente, os pontinhos, eles ficam apertadinhos mesmo, e é para fazer a nossa quininha. E ela vai ficar aqui com essa pontinha de detalhe. Aqui agora, feito meu ponto baixo, eu vou fazer mais 3 correntinhas, 1, 2 e 3, e venho no próximo vão e faço um ponto baixo. Ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas, 1, 2 e 3, venho no próximo vão, entre as pétalas, aqui, pegando essas correntinhas, tá? E faço o ponto baixo. Agora, aqui, esse meu fio, que já está escondido todo aqui, eu também já posso cortar. E aqui, gente, essa pontinha, se vocês ficarem na dúvida dela soltar, ó, porque como ela fica na pontinha, a gente pode voltar o fio lá dentro, eu acho até melhor. A gente passar ele lá pra dentro, esconder a pontinha lá pra dentro, porque aí não solta com facilidade. E aqui, depois do meu terceiro ponto baixo, meu próximo já é a quina. Vamos fazer mais uma quina aqui, exatamente igual essa que nós fizemos. Então, daqui mesmo, eu já vou fazer o ponto alto. Então, já começo aqui no próximo espacinho. Vou fazer 6, tá? 2, 3, 4, 5, 6. Agora são as correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, venho dentro da terceira, ou melhor, da primeira, e faço ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, mais 5 pontos aqui dentro do mesmo lugar. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Olha que gracinha que fica essa beiradinha. Ajeitem aqui, ó, os pontinhos. Olha que lindo. Nossa quina é exatamente isso. Então, nós vamos repetir essa sequência. Toda vez que nós fizermos aqui a quina, nós vamos fazer agora, aqui depois do ponto baixo, que estamos aqui, ó. Depois do ponto baixo, 3 correntinhas, vai ser equivalente aqui ao ponto baixo, mais 3 correntinhas, outro ponto baixo, e aqui eu já começo a fazer a minha quina,
que é exatamente igual a essa, tá? Então, nós temos aqui mais 2 quinas a serem feitas. E a sequência é esta daqui. Cheguei aqui ao final da 6ª carreira, já fiz minhas 3 correntinhas e já vou cortar o fio para fazer a finalização. Aqui a mesma coisa, vou puxar o meu fio para fora. E aqui nós temos o nosso ponto baixo, onde nós prendemos a nossa linha na cor crua. Agora, nós vamos vir aqui na cabecinha do primeiro ponto alto, que está aqui nesta cabecinha. Vamos vir aqui, pegando aqui nesta alcinha, e agora vamos fazer uma cabecinha para esse ponto baixo que está sem cabecinha. Então, a gente vai puxar o fio lá para trás. Deixa meu fio tá abrindo aqui, peraí. Pego aqui, puxo o fio. Trago ele aqui para trás. E agora eu vou voltar por dentro da correntinha. Volto por dentro da correntinha. Aqui, neste caso, eu recomendo que a gente volte aqui para baixo. Então, aonde a gente fez a cabecinha, eu tenho um nozinho logo aqui embaixo. Aqui, ó. Eu vou trazer esse fio pra cá. Por dentro deste nozinho. Pra gente fazer o arremate pra cá. Então, ó. Minha correntinha aqui em cima ficou certinha. Eu passei por dentro do fio. E agora eu posso esconder esse fio aqui por dentro, fazendo o zigue-zague, que é indo e voltando com o fio, para ele ficar bem preso. Vou levar mais um pouco. Esse, por ser o último, vou deixar ele bem firminho, para não abrir. Passei aqui, agora eu vou voltar. Posso passar por dentro de um aqui, um menorzinho. E voltar aqui por dentro. Pronto. Posso cortar aqui as minhas pontinhas. Olha que coisa maravilhosa. Aqui eu posso trabalhar com várias outras cores, vocês podem fazer na cor que vocês desejarem, repetir cor também, e o desenho, ele praticamente muda conforme a gente muda as cores dentro do trabalho. Isso é o mais legal do Square. Às vezes a gente tem um formato de desenho e quando a gente muda os tons, a gente trabalha em outros tons, às vezes acaba modificando até o formato do desenho. Então é bem legal. Olha que lindo que fica. Que delicado. Atrás fica assim. E eu vou passar a medida que ficou para vocês. Então, aqui eu tenho 12 por 12. Então, é um square de 12 por 12. 12 centímetros. E ele ficou com um total também de 27 gramas. Eu vou passar os detalhes todos dos fios e do material aqui na descrição do vídeo. E square pronto! Olha que perfeição, gente! Que coisa mais linda e delicada para vocês abusarem da criatividade de vocês. Eu trouxe aqui um outro modelinho também. Olha que lindo! É os mesmos pontos, o mesmo padrão, só que em cores diferentes. Aqui eu trabalhei apenas com essas cores, não coloquei aqui a bordinha no branco. Às vezes a gente mudando a cor, ele já dá um outro efeito, mas fica lindo exatamente igual, olha, o mesmo tamanho, fica perfeitinho também, maravilhoso. E vocês podem trabalhar na cor que vocês desejarem. Então me contem aqui nos comentários como ficou o square de vocês, o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar aquele joinha que me ajuda muito e compartilhar o vídeo também com outras pessoas. Se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e conheçam também meus outros 2 canais, Camila Passadori Handmade e Pontos de Crochê por Camila Passadori. E é isso, gente. Obrigada por ficar
ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.